novamente com vocês para estar ministrando a palavra do Senhor. E hoje nós iniciaremos um conteúdo muito importante, que é a lição do segundo trimestre. Iniciaremos falando de um assunto muito importante na nossa lição. Como vocês podem ver, o tema de hoje é a cura do homem coxo. Acredito que todos vocês já ouviram falar desse tema, um tema muito importante. Mas antes de dar início a esse conteúdo, eu quero juntamente com você fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento, para que Deus possa abrir o nosso coração, para aprendermos mais a cada dia a palavra do Senhor, guardar e praticar no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor venha abrir, Senhor, nosso coração, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que possamos, Deus, aprender da Tua palavra, para que possamos entender, praticar, Senhor, e guardar a Sua palavra, Pai, no nosso coração. Ó Deus, abençoa cada familiar, a cada junior. Ó Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, aluno dessa classe. Que o Senhor venha também possa abençoar as pessoas que irão assistir, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor. Te agradecemos pelo fôlego de vida. Te agradecemos pela saúde, ó Deus. Em nome de Jesus, porque Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. E somos gratos a Ti, Senhor, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. E nessa manhã de domingo, nós abordaremos o tema da nossa lição da Escola Dominical, que é a segunda lição do semestre que iniciou no domingo. Na verdade, é um acompanhamento de tudo aquilo que nós aprendemos no outro domingo, no domingo passado. No domingo passado, nós falamos sobre a descida do Espírito Santo. E como todos sabem, o tema que nós estamos estudando durante esse trimestre é Atos dos Apóstolos. Então, tudo que nós iremos aprender está baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Então, falando sobre a descida do Espírito Santo, que também vai envolver nesse tema, a lição do domingo passado, ela estava baseada no livro de Atos, seu capítulo 2. E hoje nós aprenderemos no livro de Atos, seu capítulo 3, onde vai falar do coxo. No livro de Atos, quando vai se iniciar o capítulo 2, fala da descida do Espírito Santo, onde estavam ali todos reunidos em oração a Deus, e de repente vem um vento impetuoso que encheu toda a casa, e todos foram cheios, transbordados do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo ocorreu naquele exato momento, estando todos em oração, em comunhão, em um só Espírito. E como eu falei no domingo passado, quando as pessoas recebem o Espírito Santo, quando elas recebem que elas são cheias do Espírito Santo, automaticamente elas estão recebendo autoridade. Automaticamente eles estão sendo fortalecidos para pregar, para serem avivados, para proclamar o Evangelho do Senhor. Então, quando recebemos o Espírito Santo, estamos sendo avivados, estamos sendo renovados, cheios, e ficamos cheios de uma tal forma que queremos compartilhar isso com alguém. E é isso que nós iremos falar hoje. Ser cheio do Espírito Santo faz com que a gente venha compartilhar isso com as pessoas. Então, que possamos ser cheios do Espírito Santo a cada dia. Eu quero ler juntamente com vocês, assim como a gente lê na Escola Bíblica Dominical presencialmente. Sei que esse domingo nós ainda estudaremos aí de casa, você do seu lar,
aprendendo da palavra do Senhor. Mas breve, eu creio que breve, logo estaremos juntos, presencialmente, para glorificar a Deus e aprender da palavra do Senhor. A gente lê presencialmente o texto do dia, e eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e ande. Atos capítulo 3, versículo 6. E o objetivo, eu também quero compartilhar juntamente com você. O objetivo da lição diz: saber que só Jesus pode curar o corpo e a alma. O interessante, o objetivo da lição é o tema principal da lição, onde vai falar da cura de um homem coxo. Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 3 do livro de Atos, que está baseado na nossa lição, e diz assim, o título diz, a cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo, e diz, Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo a chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que iam entrando ao templo, pediu-lhe que lhe dessem esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse-lhe, olhe para nós. E ele olhou, esperando receber de Pedro e João alguma coisa. E disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pois em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Interessante esse texto que nós estamos aprendendo hoje, que vai falar da cura do coxo. O coxo, o homem coxo, ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. E o contexto histórico na Bíblia nos diz que desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, ele havia nascido com esse problema. Ele já nasceu com este problema. 40 anos em uma enfermidade. 40 anos. E ele iria até a porta do templo para pedir esmola. O templo onde ele pedia esmola era um templo muito grande. No entanto, o contexto nos fala que era a Porta Formosa. Mas por que é denominada e chamada Porta Formosa? É chamada a Porta Formosa porque o contexto nos diz que era uma porta muito grande, uma porta muito linda. Não era como qualquer porta que a gente vê no nosso dia a dia. Era uma porta formosa, que tinha cerca de 20 metros de altura. Era uma porta imensa, muito linda e muito grande. Por esse motivo era chamada Porta Formosa. E ele todos os dias era levado pelas pessoas até a porta do templo para pedir esmola. Agora, uma pessoa com 40 anos de idade, que provavelmente era uma
pessoa pesada, ele era carregado pelas pessoas e colocado ali na porta do templo, porque na entrada do templo tinha muito movimento. E existiam os horários das orações, e o horário que Pedro e João foram ao templo orar era no período da tarde, provavelmente entre as 15 horas, as 3 horas da tarde foi o horário em que Pedro e João foram ao templo orar. Esse horário era o horário em que o templo estava cheio, existia ali um fluxo muito grande de pessoas, muitas pessoas costumavam ir ao templo naquele determinado horário para poder orarem, clamarem a Deus em oração. E por esse motivo ele era colocado lá, para pedir esmola pelo fato de ser um horário de muito movimento e ele não ter condições financeiras e estar ali pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda. Então ele ia até a porta do templo para isso, para pedir. E as pessoas que costumam pedir esmola, elas não são de olhar diretamente, de fixar os olhos para quem ela está pedindo. Costumam-se as pessoas que pedem esmola, pedir esmola com a sua cabeça baixa. Pedir esmola olhando para baixo. Só que algo especial e diferente acontece quando Pedro e João chegam à porta do templo, que ele vê aquele coxo, aquele homem coxo ali pedindo esmola. O que Pedro e João faz é algo totalmente diferente. Poderia passar por ali várias pessoas por ele e ele pedir uma esmola e alguém lá e dar uma esmola para ele e ajudar aquele homem precisando de ajuda, pedindo esmola, as pessoas iam e ajudavam. Só que quando Pedro e João olham para aquele homem coxo, ele faz algo diferente do que as pessoas costumavam fazer. Quando Pedro e João vê aquele homem coxo naquela determinada situação, ele olha e diz: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. O que Pedro e João pôde oferecer àquele homem foi o melhor que ele tinha. Não foi ajuda financeira. O que ele ofereceu foi algo bem maior. Ofereceu o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali aquele homem que já fazia 40 anos que era a idade dele, que desde o seu nascimento, ele não andava, ficava ali na porta do templo somente pedindo esmola. Quando Pedro e João diz: não tenho dinheiro. O que Pedro e João queriam dizer: olha, eu não tenho condição financeira, não tenho dinheiro para te ajudar, mas o que eu tenho eu te dou. O que é mais importante que é a presença de Deus. Eu não tenho condição financeira, nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho de melhor dentro de mim eu vou te dar hoje. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Quando houve a descida do Espírito Santo ali, todos ficaram cheios. E por que o determinado título do livro vai dizer Atos dos Apóstolos? Porque significa que através da vida dos apóstolos, Deus operava maravilhas. Então, quando as pessoas recebem o Espírito Santo na descida, automaticamente eles são cheios, recebem o Espírito Santo e começam a sair, proclamando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. E Pedro e João estavam tão cheios que quando chega na porta do templo, que alguém lhe estende a mão para pedir uma ajuda, ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o propósito da lição é entendermos que Deus ele tem uma cura para mim e para a tua vida, uma cura para a sua alma. Ele tem uma cura para essa enfermidade que está te afligindo. Deus ele tem algo para a sua vida. E o que nós entenderemos nessa lição é exatamente isso. O poder
de Deus de curar, de operar maravilhas em nosso meio. E quando recebemos o Espírito Santo, estamos sendo avivados, recebendo o Espírito Santo para proclamar, para falar do que Deus faz. Então, muitas vezes, alguém vai até você precisando de algo, precisando de uma ajuda, e muitas vezes não é uma ajuda financeira. Muitas vezes não é algo financeiro que a pessoa precisa determinadamente. Muitas vezes alguém vai até você e precisa que você estenda a mão, mas não financeiramente, muitas vezes. Financeiramente, sim, é uma forma de nós ajudarmos ao nosso próximo, de nós ajudarmos ao nosso irmão. Mas muitas vezes a ajuda que nós precisamos é de oração. Muitas vezes a ajuda que nós precisamos é de uma palavra de conforto. Muitas vezes a ajuda que nós precisamos é apenas de uma palavra de bênção. Então muitas vezes você pode se debater, encontrar alguém que esteja triste, que esteja amargurado, que esteja precisando somente de uma oração, de uma palavra. Muitas vezes a pessoa só quer ouvir: Deus é contigo e vai te tirar dessa situação. Então que possamos ser mais atentos e entender que nós somos cheios do Espírito Santo para compartilhar do que nós recebemos. E quando a gente é cheio, a gente quer compartilhar o que Deus fez conosco, o que nós recebemos do Senhor, e que você possa compartilhar a sua alegria, que você possa compartilhar o que recebeu do Senhor. E nós entendemos dentro da palavra do Senhor que o que Deus ele quer fazer na nossa vida é algo extremamente maravilhoso. Então nós devemos abrir o nosso coração, o nosso entendimento e entender o propósito que Deus tem para nossas vidas. E aquele homem estava ali todos os dias na porta do templo, pedindo uma ajuda. Mas quando Pedro e João chegam na porta do templo e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem se levanta e ele começa a saltear, a louvar a Deus pelaquela maravilha que aconteceu. O homem que era coxo desde o seu nascimento, um homem que vivia pedindo esmolas na porta do templo, que ao olhar humano poderia não ter uma solução para aquele problema. Ao olhar humano poderia não ter mais outra solução. Só que quando Pedro e João olham para aquele homem, eles oferecem o de melhor, e aquele homem é curado para a glória de Deus. Aquele homem recebe a cura, e aquela enfermidade que ele tinha do seu nascimento acabou. Já não existe mais tristeza, já não existe mais dor, já não existe mais preocupação. A enfermidade, ela acabou, porque quando Jesus ele entra com providência, ele entra com cura. E ali aquele homem ele foi curado pelaquela palavra, através dos apóstolos de Jesus. Eles receberam uma cura. O homem coxo recebeu a cura
e foi curado e agradeceu. E ali, depois que ele recebe a cura, ele entra dentro do templo e começa a saltear e glorificar a Deus pela maravilha que Deus fez. Então, que nós possamos ser como Pedro e João, que ao ver alguém que está nos estendendo a mão pedindo ajuda, que possamos ter uma palavra, que possamos estar dispostos a orar, que possamos estar dispostos a oferecer o nosso melhor, que é Jesus. E o que nós vamos entender é que Deus, Ele nos deu o seu Espírito Santo, nos enche cada dia do Espírito Santo, e que possamos partilhar isso, que quando alguém estender a mão para você, que você possa abraçar, que você possa estender a mão e dizer: eu te dou o meu melhor hoje, que é Jesus Cristo. Você pode dizer: mas irmã, eu não tenho muitas vezes como ajudar alguém que me estende a mão pedindo ajuda financeira. Mas você pode ajudar dobrando os teus joelhos. Você pode ajudar levando uma palavra de conforto, levando uma palavra de fé, levando uma palavra de bênção, profetizando que essa situação vai mudar. Dessa forma é que Deus quer te usar. É dessa forma que Deus, Ele quer trabalhar através da sua vida. Uma coisa importante que eu percebo é que os discípulos de Jesus andavam ali entre eles. Pessoas que andavam no mesmo espírito, na mesma fé. Não andavam com outras pessoas. E o que eu entendo através disso é que a gente precisa, na nossa trajetória, na nossa caminhada, andar com pessoas que tenham a mesma fé e andem no mesmo espírito que nós. Que possamos entender através dessa lição que nada para o nosso Deus é impossível. E que nós possamos dar o nosso melhor, ofertar o nosso melhor, que é Jesus Cristo. E na lição tem algo extremamente importante, que quando essa cura acontece, Jesus ali já havia ressuscitado. Ele havia sido morto e ressuscitado. E quando o Espírito Santo desce, todos são cheios. Ali Pedro e João já estavam cheios do Espírito Santo e oferecem o de melhor para aquele homem coxo. E o que nós possamos entender a cada dia, que Jesus, Ele não somente curou aquele homem coxo, mas Ele deu uma nova vida para aquele homem. Ele deu uma nova trajetória para a vida daquele homem. E é isso que Deus, Ele quer fazer nas nossas vidas, para que nós possamos estender a mão para alguém, ofertar o nosso melhor, que é Jesus. E que a cada dia possamos entender que através da nossa vida Deus quer fazer algo sobrenatural. Que você possa estender a mão para quem está precisando. Que você possa ser essa pessoa que esteja de pé para poder dar uma palavra de conforto, para poder abraçar quando alguém mais precisa. Que possamos ser como Pedro e João, que estamos disponíveis a ofertar o nosso melhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, Deus, Ele faz hoje. Ele cura o corpo, Ele cura a enfermidade da alma, do corpo. Deus, Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Que você possa estender a mão. E o que aprendemos nessa lição foi sobre um homem que há 40 anos
desde o seu nascimento, ele estava coxo. Ele nasceu e aquele homem coxo vivia ali na porta do templo desde o seu nascimento sem andar e era levado para ali para pedir esmola, mas com um determinado momento ele se deparou com 2 discípulos de Jesus, chamados Pedro e João, que não lhe ofertou e não te deu ajuda financeira, mas ofertou o seu melhor, dizendo: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Que possamos ser como Pedro e João. E que possamos estender a mão para quem mais precisa. Que possamos entender que Deus está a todo momento disponível para atender as nossas orações. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E no meio do caminho, ele levou uma palavra, ele ofertou o seu melhor para alguém. E que possamos ser assim no nosso dia a dia. E é isso que eu queria ministrar, para aprender juntamente com vocês hoje. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.